Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é bem delicado, eu sei, mas que também é muito libertador. Vamos falar sobre como entender e principalmente como começar a se curar dos efeitos de ter crescido num sistema familiar narcisista. É, de verdade, uma jornada de volta para casa, para dentro de si. Sabe, se essa frase te toca de alguma forma, o que a gente vai analisar hoje pode trazer, assim, muitas respostas. A primeira grande verdade que precisa ser dita é exatamente esta. Toda aquela confusão, sabe, aquela culpa, aquela sensação de nunca ser bom o suficiente, talvez, mas muito talvez mesmo, a raiz disso não esteja em quem a pessoa é. Então, vamos lá. Para a gente poder curar alguma coisa, primeiro a gente precisa entender o que é, né? Entender o ambiente. Afinal, o que de fato define uma família narcisista? Olha, a palavra-chave aqui é sistema. Não estamos falando de uma família que é só difícil, com os conflitos normais do dia a dia. Não. É uma estrutura, quase uma hierarquia de poder, onde tem uma figura central que comanda tudo e impõe as regras emocionais. Tudo, absolutamente tudo, tem que girar em torno dessa pessoa. E o amor? Bom, o amor não é um presente. É algo que precisa ser conquistado, dia após dia. E isso aqui é fundamental para entender o resto. A individualidade da pessoa acaba sendo suprimida. Sabe, sentimentos, sonhos, necessidades próprias, tudo isso é visto como irrelevante, ou pior, até como uma ameaça para a dinâmica da família. A pessoa aprende que ela existe para servir às necessidades do outro e não às suas próprias. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver como isso tudo se desenrola ao longo do tempo. Porque crescer num ambiente assim exige que a pessoa crie mecanismos de defesa, né? São verdadeiras estratégias de sobrevivência que, olha, foram super úteis na infância, mas que podem se tornar grandes desafios na vida adulta. E o que é mais fascinante, se a gente parar para pensar, é como esses traços são lógicos, fazem todo sentido. O perfeccionismo é para evitar a crítica, a hipervigilância é para tentar antecipar o humor instável de alguém, suprimir as emoções é para não ser visto como o problema da vez. São, no fundo, adaptações super inteligentes de uma criança que está só tentando sobreviver num ambiente que é totalmente imprevisível. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que esses padrões de sobrevivência acabam afetando a pessoa na vida adulta? Porque assim, seria ótimo se eles simplesmente desaparecessem quando se cresce. Mas não é o que acontece. Eles viram parte da nossa programação emocional. E é aqui que a gente vê a consequência direta disso tudo. Aquela criança que precisava ser perfeita se torna um adulto ansioso. A criança que tinha que agradar todo mundo o tempo todo vira o adulto que tem uma dificuldade enorme de dizer não. O passado, ele continua ecoando, bem alto no presente. Mas olha, a boa notícia é que dá para reverter isso. De verdade. Agora a gente entra na parte mais prática. Existem ferramentas, sabe? Estratégias bem concretas para a gente começar a reprogramar esses padrões que estão tão enraizados. Isso aqui é tipo um roteiro, um passo a passo. A ideia não é apagar o passado, isso é impossível. É ressignificar a história. Pensa que cada um desses passos é uma forma de desativar as regras antigas e instalar um novo sistema operacional interno. Um sistema que é baseado em alto valor, em respeito próprio. Esse exercício é muito poderoso. É um ato consciente, sabe? De olhar para aquela mentira que foi instalada lá atrás e ativamente substituir ela pela verdade. No começo pode até soar meio falso, meio estranho, mas é a repetição que cria novos caminhos no cérebro. É literalmente como treinar um músculo que ficou muito tempo parado. Agora, autocompaixão. Para quem foi ensinado a vida inteira a ser super autocrítico, isso pode até parecer fraqueza, né? Mas é exatamente o contrário. É um ato de coragem imenso. É simplesmente parar e se perguntar: se um amigo muito querido estivesse passando por isso, o que eu diria para ele? E aí, ter a coragem de oferecer essa mesma gentileza para si mesmo. Ok, vamos para uma das ferramentas que pode ser a mais desafiadora de todas, mas que também, olha, é a mais libertadora. Estabelecer limites. Para muita gente, só a palavra não já soa perigosa. E o legal é que não precisa começar com um grande confronto, sabe? Dá para começar com frases simples, como essas que estão aí. O que elas fazem? Elas criam espaço, dão um tempinho para respirar e avaliar o que realmente se quer, em vez de só reagir no automático para agradar ou para evitar uma briga. E essa frase, nossa, vale a pena guardar. Porque a reação negativa de alguém quando um limite é colocado não é um sinal de que algo foi feito errado. Pelo contrário, muitas vezes
é a confirmação de que aquele limite era, tipo, absolutamente necessário. A culpa, ela quase sempre aparece quando a gente começa a se colocar em primeiro lugar, né? É muito comum, mas é crucial entender de uma vez por todas. Autocuidado não é um luxo, não é egoísmo, é a base. É o que permite construir uma vida saudável e relacionamentos mais equilibrados. É necessidade, não tem outra palavra. Beleza. A pessoa já começou a se proteger com limite, então qual o próximo passo? É olhar para frente. É começar a se perguntar: quem sou eu, para além daquele papel que eu sempre desempenhei na minha família? E olha, essas perguntas podem ser bem assustadoras no começo, especialmente se nunca foi possível fazê-las antes, porque, por anos, talvez as escolhas foram todas baseadas no que os outros queriam ou esperavam. A jornada, agora, é outra. É descobrir o que faz o coração vibrar de verdade, o que traz alegria de um jeito genuíno. Esse processo aqui é pura exploração. É curiosidade, é reaprender a ouvir aquela vozinha interna que ficou silenciada por tanto tempo. É se dar a liberdade de experimentar coisas novas sem aquele medo do julgamento. E o mais importante de tudo, construir uma autoestima que não dependa mais da aprovação de fora, mas que venha de dentro. É isso. O que aconteceu foi, sim, muito significativo. Moldou muita coisa, claro. Mas não é a totalidade de quem uma pessoa é. É parte da história, não a história inteira. É a história de alguém que sobreviveu, que cresceu e que agora está se libertando. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A história que já passou não precisa definir o futuro. O poder de escrever uma nova narrativa está no agora, no hoje. Cada pequena escolha, cada limite que se coloca, cada ato de autocompaixão é um novo parágrafo sendo escrito. A jornada continua e o protagonista agora é a própria pessoa.